Bem, amigos, hoje eu vou dar continuidade à mensagem de ontem e falei a vocês sobre a história da libertação da prostituta Raabe, o paralelo que eu faço daquilo que Deus fez com ela e aquilo que Deus faz conosco, aquilo que nós somos e aquilo que ela também era. Bem, falei a vocês que no último mês, né, Raabe tinha chegado ao conhecimento do único Deus verdadeiro. Também falei a vocês de que ele queria ser a salvação dela e ela entendeu claramente que ele era a salvação, Deus de Israel era a salvação da destruição que viria à cidade. Fechada a Bem, cama. também falei a vocês ali de que o Senhor, ele é Senhor nos céus, ele é Deus de bondade, ele é o Deus que vai manter sempre sua palavra e ele também é o Deus que a sua vontade deve ser sempre obedecida. Hoje quero falar em específico a vocês de que o Senhor é Senhor do céu e da terra. Ele é Senhor no céu e na terra. É um fato. Não somente Senhor do céu, mas Senhor também da terra. Raabe chegou a essa conclusão de que Deus era Senhor do céu e da terra, e o conhecimento dela é que eles vieram lá pelo Mar Vermelho, destruíram ali os egípcios, eles também ali destruíram a cidade de Sion, eles também destruíram ali Og, e eles receberam maná do céu, eles receberam também fogo para aquecê-los de noite, receberam uma nuvem de dia para que não os queimasse, suas roupas não rasgavam. E isso era um testemunho impactante de que Deus estava com eles. Bem, para o momento e pensa e olha as coisas de que Deus preservou em sua vida. Para o momento e olha as coisas que Deus cuidou na sua vida. Será que é do seu filho? Será que foi um milagre que Deus deu a você? Será que Deus cuidou de algumas coisas na sua vida que você fala, não tem como não dizer que foi Deus, que não foi Deus? Bem, aqui ela declara que ela olhava para o povo de Israel, via essas maravilhas que aconteceram, e ela falou: Puxa vida, Deus não só é Deus lá no céu, porque ele cuida de todo o universo, mas também ele é Deus aqui na terra, pelo fato dele cuidar desse povo, dar maná, dar fogo, dar a nuvem. Ele ali venceu os reis que eram muito mais fortes que eles, vencer os reis ali que tinham armamento e eles não tinham, eram escravos. Então, quando vieram do Egito, não vieram com poderio bélico, eles vieram ali com pau, pedra, vieram ali com uma espadinha, sei lá, com uma enxada, um facão, algo desse tipo, mas não tinham treinamento bélico, eram senhoras, senhor, eram velhinhos, eram ali crianças. Como pode eles vencerem ali a toda uma nação? Então, ela falou: Puxa vida, já que ele fez milagre na vida dos outros, dele vai fazer milagre na minha vida também. Bem, quando você olhar na perspectiva de Raabe, as coisas que aconteceram, olha o seguinte: será que você conhece algum irmão, alguém que Deus fez milagre? Será que você conhece alguém, mesmo que seja próximo seu, alguém que foi transformado por Deus, Deus fez milagre, cuidou de algumas coisas, e ele fez milagre nas outras nações, nas outras famílias, nas outras tribos, então Deus vai fazer milagre também na sua tribo, na sua família. Por isso a importância de você entender que Deus é Senhor do céu e também Deus é Senhor da terra. Então ele é Senhor também da sua casa. Lembre-se do que Josué falou: Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, o Senhor é Deus, o Senhor é Rei. É um fato, irmãos, que nessa disposição que eu leio da história de Raabe aqui, o versículo 10, que é o versículo base da mensagem que nós lemos, Josué capítulo 2, versículo 10. A palavra de Deus nos diz aqui algumas coisas, e eu quero passar para vocês e mostrar para vocês algumas dessas coisas que a palavra do Senhor diz. E Bíbliazinha fininha, fica meio colada. Sempre assim. 2:10. Olha o que a Bíblia diz. Porque temos ouvido como o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e o que fizestes aos dois reis dos amorreus, do outro lado do Jordão, Sion e Og, e destruístes completamente. Veja que Raabe faz um pacto aqui com esses espias, faz um pacto com esses santos homens que foram lá olhar a cidade. Ela tinha percebido claramente o que tinha acontecido com esses povos aí. Nesta disposição que eu olho para a história de Raabe aqui,
você também precisa tirar a mesma conclusão que Raabe tirou no que se refere a Cristo. Jesus é o Senhor. Ela olha para Jesus, olha para Deus, olha para as coisas de Deus como sendo o Senhor. Isaías capítulo 40, versículo versículo 3, a palavra de Deus nos diz: alguém está gritando, preparem no deserto um caminho para o Senhor, abram ali uma estrada reta para o nosso Deus passar. Olha só como Isaías traz a mensagem de que Deus está vindo no meio do seu povo. Deus está no meio de nós. Deus não está longe de você, querido irmão. Deus não está apartado de você. Deus não está alheio ao seu sofrimento. Deus não está alheio ao sofrimento do seu filho, do seu neto. Saiba disso, querido irmão. Por quê? Porque Deus estava vendo o povo, só que ela teve uma perspectiva diferente e ela colocou o Deus em primeiro lugar. Será que não nos falta para recebermos da sua proteção, a sua bênção, o seu cuidado, colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e depois as outras coisas que a gente quer, a cura, o milagre, a bênção, vão ser acrescentadas em nossa vida? Bem, pensando nisso, quando olhamos para esse texto, avaliamos aqui, nós percebemos que Mateus capítulo 3, versículo 3, também Jesus Cristo declara, 3:3, este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Qual foi anunciado pelo profeta Isaías? Aquele. Eu li a vocês a passagem de Isaías antes, e agora eu estou lendo a vocês a citação de Mateus falando de Isaías há muitos anos atrás. Veja o que ele diz. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Olha só, Deus estava vindo, Isaías declara, e agora Mateus também declara. Ele é aquele que aplana os montes, a vinda do Senhor. Eu vou preparar para isso. Hoje é um dia de preparação para você. Hoje é um dia que você deve preparar seu espírito, você deve preparar sua mente, você deve preparar seu corpo para receber a bênção de Deus. Deus quer vir a você e salvá-lo, salvar sua casa, salvar sua família, mas você tem que estar preparado para receber essa bênção. Se você orou tanto por chuva, então por que você não sai na rua com guarda-chuva? Por quê? Porque talvez te falte fé, talvez você não tenha preparo suficiente para receber a bênção que você tanto quer. Por isso eu proponho a vocês, à luz do texto bíblico, de que não só Deus é Deus no céu, mas também Deus é Deus na terra, e ele tem toda a autoridade no céu e na terra, como diz Mateus 28. Veja que Mateus, lá no finalzinho de Mateus, a Mateus 28, a palavra de Deus também nos dizem que Deus é Deus na terra e Deus no céu. Mateus capítulo 28, a Bíblia diz assim, ó, 28, versículo 18. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Então Jesus aproximou-se deles e lhes assegurou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, Deus tem autoridade em todo o ambiente. Deus tem poder em todo o ambiente. É um chazinho aqui. Bem, irmãos, é um fato de que ele tem toda essa autoridade. Então, você não pode temer ao inimigo. Você enfrenta o inimigo. Por quê? Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se Deus tem toda a autoridade, se Ele é o mesmo no céu e na terra, se Ele tem o poder, se Ele é Senhor no céu e na terra, então chama Deus para dentro do barco da sua vida, da sua história. Chama o Senhor para blindar você. É um fato, irmãos, que Ele não somente é Senhor nos céus e na terra, mas também, 1 Timóteo capítulo 6, a Bíblia diz para a gente que Deus, ele não só é Deus nos céus e na terra, mas a palavra do Senhor declara que ele também é Senhor dos senhores. Olha, ser Senhor dos senhores, ser Deus forte e poderoso. A Bíblia diz, e ela deixa claro aqui em 1 Timóteo, a deixa eu colocar aqui. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 13. A Bíblia declara que Deus, ele é poderoso para salvar você. E se Deus é poderoso para salvar você, então por que não buscá-lo? Por que você não ter Deus como sua força? Por que não ter o Senhor como aquele que pode te ajudar?
Eu proponho hoje a você que você chame Deus para a sua história. Eu proponho hoje a você um dever. Não sair de casa sem ter a presença do Senhor. Por quê? Porque ela deixou claro aqui que Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus é poderoso. Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como Raabe, devemos também saber sobre as maravilhas do Senhor. A Bíblia também declara no livro de João, capítulo 20, João capítulo 20, a palavra do Senhor diz o seguinte, ó. João capítulo 20, versículo 30 ao 31. A história de Lázaro. Olha como ele tem poder nos céus e na terra. A história de Lázaro deixa claro para a gente aqui algumas coisas. João capítulo 20. João 20, 20. 20, versículo 30, na realidade. Eu estou com uma Bíblia muito novinha e está colando tudo aqui. João 20, versículo 30 diz assim, ó. Verdadeiramente, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros milagres que não estão escritos nesse livro. Estes, entretanto, foram escritos para que possais acreditar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, Raabe recebeu a Jesus Cristo como uma maravilha ali. Jesus Cristo ressuscita Lázaro e ele acalma o mar, ele purifica o leproso, ele fortalece ali as pessoas que estão paralíticas, no caso paralítico, né? Ele expulsa demônios, ele ajuda aqueles que estão cegos e passando por tribulações. É um fato, irmãos, de que Deus tem poder, então chama ele para sua casa. Não saia hoje sem chamá-lo. Por que falo mais isso? Porque surdos ouviram, as multidões foram alimentadas por causa de Jesus Cristo. Vocês lembram do milagre da multiplicação dos pães? Então Deus é um Deus de milagre, ele é um Deus de milagre hoje para você também. Raabe entendeu isso. O que muito crente não entende. Tem crente que está sofrendo aí, tem gente que tem crente que está passando tribulação, tem crente que esquece que Deus é Deus nos céus e na terra. E Raabe não esqueceu isso, essa luz chegou até ela. Eu relembro a vocês a história de Raabe para relembrar também a vocês de que Deus, ele é poderoso, ele é Rei dos reis, ele é Senhor dos senhores, e Jesus Cristo, ele ressuscita o morto. Se seu casamento está morto, se sua história está morta, se a vida espiritual está morta, Deus tem poder para ressuscitar. A vida humana tem poder para ressuscitar a vida espiritual, a vida emocional, a vida amorosa. Ele tem poder para fazer tudo. Então, chama Jesus, meu irmão. Chama ele para entrar na sua história. Não saia de casa sem ter a presença do Senhor. Raabe, como a gente deve entender, deve considerar testemunhas ali. Raabe era uma mulher que ela foi testemunha das coisas do Senhor. Eu quero falar isso a vocês porque 2 Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 18, fala sobre essa testemunha. Capítulo 1, versículo 13 ao 18 diz assim, ó: Contudo, considero fundamental, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, desperta a vossa memória, porquanto eu estou ciente de que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou, ou seja, que ele ia morrer. Todavia, tenho me empenhado para que, mesmo depois da minha partida, vos lembrei com clareza desses ensinos em toda e qualquer situação. Olha só como 2 Pedro, capítulo 1, versículo 13 em diante, como Raabe nós devemos considerar a testemunha. Ele se considerava uma testemunha das coisas do Senhor. A supremacia da palavra de Deus, porque não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Quando vos fizermos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares de Sua Majestade, ele recebeu honra e glória da parte de Deus, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que declarou: Este é o meu filho amado, em quem me regozijo. Ele foi testemunha disso. Ora, nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Perceba, querido irmão, que Deus quer fazer um milagre para você relembrar dele. Mas você não precisa de milagres para relembrar do Senhor. Basta olhar para trás. Será que não teve nenhum milagre que Deus fez e você sabe que foi ele?
Relembre por que Deus estava com você lá. Deus está com você hoje também. Relembre isso. Eu proponho a você a declaração de que Jesus Cristo, ele não somente é Deus no céu e na terra, mas Jesus Cristo, ele também é o Senhor de bondade. Ele é o Senhor e é é um Deus de bondade. Bem, eu penso que apelar para a misericórdia de Deus fará toda a diferença à nossa vida. Os deuses ali dos cananeus, eles eram viciados, viciosos em torcida. Eles eram viciosos e havia uma torcida, eles queriam ali torcida, exigiam ali sacrifícios humanos e culto obsceno. Aqueles deuses dos amorreus ali, dos cananeus, eram deuses que não só queriam ser ovacionados, mas também queriam um culto ali de sacrifício humano e de culto obsceno, sexualidade, bestialidades que haviam naquele culto aos deuses cananeus. Deus era um Deus de bondade. Deus foi lá para abençoar. Até mesmo a destruição desse povo foi a bondade de Deus sobre eles, porque estava chegando a uma altura a podridão daquela cidade. Bem, ele tinha que crer ali, Raabe precisava crer que o Senhor tinha um lugar para ela. Porque quando ela olhava para os deuses da sua própria terra, de Jericó ali, que ela olhava as coisas que aconteciam na sua própria terra, não havia solução. Por isso que eu falei ontem a vocês. Olha, não busque solução em nossa própria terra. Vocês sabem que a gente ama o país, né? Nós amamos nossa terra, mas a solução não virá daqui. Então, já que a solução não vem da nossa própria terra, ela conseguiu compreender que a solução vinha do alto, vinha do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, ela creu que o Senhor tinha um lugar para ela. Deus é bondoso. Não existe um pecado que te levou tão distante que Deus não possa te trazer de volta. Não existe um buraco que você tenha caído que Deus não possa te resgatar. Ela era uma prostituta, fazia um monte de coisa errada, vivia no meio de um povo muito mal. Porém, ela sabia que Deus tinha um lugar para ela. Assim como ela guardou um lugar para aqueles dois homens que eram os espias, Deus guarda o lugar também dos seus filhos. Tem lugar no reino de Deus para o seu filho. Tem lugar no reino de Deus para a sua história. Tem lugar no reino de Deus para o seu neto. Tem lugar no reino de Deus para o seu marido, para a sua esposa. Tem lugar, porque Deus deu lugar também a Raabe, ele dá lugar para você também. Por isso, ele é um Deus de bondade e misericórdia. Se você tiver que apelar para alguma coisa para Deus, que tal apelar para a sua misericórdia? Que tal apelar para a sua bondade? Que tal apelar para a maravilha do sacrifício de Cristo na cruz? Bem, foi através dos espiões que a bondade de Deus foi demonstrada. Mais do que isso, ela pediu para ser poupada no calor da batalha. Ela pede ali, olha, por favor, não destrói minha casa, minha família aqui. Ela pede para ser poupada ali, queridos irmãos. Não só ela, mas toda a sua família, todos na casa dela foram poupados. Talvez por causa de você, Deus está tendo misericórdia com seu filho, com seu neto, com sua esposa, com seu esposo. Talvez por causa de você, no calor da batalha entre o bem e o mal, não estão tocando nas suas coisas. Por quê? Porque Deus está protegendo. Então se levante para ser essa coluna dentro de casa. Se levante para guerrear a boa guerra, como Paulo diz, né? Guerreei a boa guerra. Então se levante você para lutar essa boa guerra. Por quê? Porque talvez você seja o combatente de Deus dentro do lar. Pastor, minha família não é cristã, pastor. Pastor, meus filhos estão fora do reino. Pastor, meu esposo, minha esposa não quer saber das coisas de Deus. Eu sinto uma fragilidade espiritual no meu lar. Então, se levante para você ser o guerreiro de Deus aí dentro, para você proteger sua casa. Talvez, querido irmão, só deem valor quando você já não estiver no meio de nós. Eu sei, tem gente que só dá valor quando perde. Talvez só deem valor à mãe que ora, ao pai que ora, ao esposo, à esposa, quando os perdem. Enquanto você estiver aí, você vai ser o guerreiro de Deus e não vai deixar com que o inimigo entre na casa dos seus filhos. Você será o intercessor.
você será o lutador de Deus, porque quando olhamos aqui, Deus deu guarida a Raabe, Deus vai cuidar também no meio do calor da batalha, Deus vai cuidar também dos seus. O que é que você tem que fazer? Pintar a sua casa com o sangue do Cordeiro. A cada dia, a cada manhã, tá a presença do Senhor. Senhor, por favor, venha para minha casa. Fique comigo. Tá aqui um casinho para o Senhor. Tá aqui um negócio. Tem uma coisa que eu estou preparando, Senhor. Venha passar aqui, anjo. Passa aqui. Se você estiver voando por aí, pousa aqui. Ouça nossos cânticos. Ouça, por favor, a nossa vida aqui. Queremos ter Sua presença. Por isso, você tem que atrair a presença de Deus para o seu lar, para a sua casa, para expulsar a presença do malandro. Eu falo isso porque ela pediu para ser poupada, não somente ela, mas sua família. Eles concordaram em fazer essa benevolência ali, não fazer deles escravos, no caso ali a Raabe. As palavras dos espiões eram tão certas quanto se ela tivesse as palavras de Deus. O crente é sim, sim, não, não. Quando eles falaram que não iriam tocar na casa daquela mulher, não tocaram na casa daquela mulher, salvaram a todas elas diante de toda a cidade que estava sendo sitiada, queimada. A bondade do Senhor, ela vem em nossa direção. Te prepara hoje, querido irmão, porque a bondade de Deus está indo em sua direção. Prepare para receber essa chuva. Coloque sua capa, coloque sua roupa. Se prepare, porque o Senhor está indo até você. Mas você tem que estar preparado. Porque lembre-se, o mesmo Deus que salva é o mesmo Deus que condena. Então, se ele for em sua vida e encontrar falta em sua vida, se ele for até você e encontrar falta em você, então você que deveria ser salvo vai acabar se queimando. Porque fogo tanto aquece quanto nos queima. Tudo vai depender de como você está lidando com ele. Com Deus temos que ser sérios. Com Deus temos que ser honestos. Com Deus temos que ser corretos. Por quê? Porque ele tanto nos aquece, ele nos aconchega, mas também ele pode nos queimar. Não deixe Deus vir em sua vida e encontrar em sua vida coisas que são ruins, porque a minha oração é para que Deus vá em sua casa hoje. A minha oração é para que Deus esteja andando no seu carro, que ele não ouça canções que Deus desaprova. A minha canção é que Deus esteja com você, que ele não ouça piadas da sua boca, que deveria louvar ao Senhor coisas que são desaprováveis, reprováveis para o Senhor. Bem, a bondade do Senhor em nossa direção está. Enquanto nós, que somos ainda pecadores, estamos aqui, Deus está vindo a nós. A palavra de Deus, ela deixa claro que Deus, na sua santa e infinita bondade, Romanos, capítulo 8, Romanos capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz assim, ó: Porém, Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. Então, é um fato de que Cristo morreu por nós, e essa é uma das maiores provas de amor. Por quê? Porque ele morreu por pessoas que não gostavam dele, quando ainda andávamos em pecado. Se Deus reconhece e vê que você o ama, o quer, se ele fez isso por pessoas que não queriam ele, quanto mais aqueles que são seus, quanto mais aqueles que querem ele, quanto mais aqueles que estão puxando Deus para dentro de casa. Deus tem mais prazer em estar com você do que você mesmo em recebê-lo. Deus tem mais prazer em te abençoar do que você mesmo em querer ter a bênção. Como um pai, eu fico me regozijando quando meus filhos fazem as coisas certas, quando eles querem estar, porque eu tenho mais interesse que eles deem certo na vida. O maior interessado sou eu. Por mais que eles queiram dar certo na vida, serem pessoas corretas, pessoas cidadãos desse reino dos céus, por mais que eles queiram ir para o céu, o meu desejo como pai é maior de vê-los ir no caminho de Deus. Deus tem mais desejo em abençoar você do que você em ser abençoado. Bem, a palavra de Deus também declara que ele cuida de nós. A Bíblia diz também que não só Deus é nosso amigo, não só a sua graça nos alcança, mas a Bíblia também diz que ele cuida de nós. Como é que ele cuida de nós, pastor? A Bíblia declara que o Senhor, ele abençoa seus filhos. Veja o que a Bíblia diz em
Primeira Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Primeira Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7 diz assim: Tendo assim, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, o vosso inimigo, anda ao redor como leão, fugindo e procurando a quem devorar. Resisti-lhe e permanecei firme na fé, consciente de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Então, é um fato de que a palavra de Deus nos diz que ele vai cuidar de nós. A Bíblia diz: olha, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuidará de vós. Lance sobre Deus a sua ansiedade. Está ansioso por alguma coisa? Eu mesmo tenho algumas preocupações. Bem, lançar sobre ele é pedir a força do céu para te ajudar nas tuas lutas. A graça de Deus se manifestou no nosso meio, querido irmão. A graça de Deus, ela se manifesta no meio de nós. E por isso você também tem que buscar. Veja que a Bíblia diz e Deus se manifestou no meio de nós aqui, o livro de capítulo 2, capítulo 2, versículo 11 ao 14. A Bíblia fala o seguinte para a gente, ó. Pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. Essa graça nos ensina a bondade e a descrença e as paixões mundanas. Olha só, essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos nesse mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Enquanto ficarmos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, ele foi quem deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda maldade e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a ele, que se dedica a fazer o bem. Perceba, querido irmão, que o texto bíblico ele fala claramente a nós que Deus se manifestou sobre nós, pois Deus revelou a sua graça para darmos salvação a todos. Deus está se revelando hoje a você, só você que não está vendo. Deus está falando com você hoje, só você que não está vendo. Bem, eu termino a minha mensagem aqui declarando a vocês capítulo 2, Lucas capítulo 2, versículo 8 ao 11. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Lucas capítulo 2, versículo de 8 ao 11. A Bíblia vai falar a você mais uma vez sobre Deus ser um Deus de bondade. Você está percebendo que eu estou falando só textos bíblicos que falam sobre a bondade de Deus? É para você ter a abundância de que quando você estiver passando pelo vale da sombra da morte, Deus é bondoso e está no meio de nós. Perceba, querido irmão, Lucas capítulo 8, versículo a 8 a 11. Glória in excelsis Dei. Nas proximidades haviam pastores que estavam nos campos e que durante a noite cuidavam dos seus rebanhos. Versículo 9. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu a eles e a glória do Senhor, reluzindo, os envolveu. E todos ficaram apavorados. Todavia o anjo lhes revelou: Não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, e que são para todas as pessoas. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. Deus de bondade, se fez um de nós, Emanuel. Deus nasceu. Deus nasce hoje para você também. Não saia daqui sem ter a garantia de que essa misericórdia o alcançou. Não saia daqui sem ter a garantia de que Deus está com você. Deus tomou todas as medidas para salvar Raabe. Ele ama você também, como ele a amou. Então ele está tomando todas as medidas para salvá-lo. Não deixa a bênção passar. Ó, a bênção, segura a bênção, meu. Não deixa ela passar, não. Acorda para cuspir, porque a bênção está batendo hoje na sua porta. Deus é um Deus de bondade. Se você quiser, tem água da vida para você.
Se você quiser, tem alimento para você. Se sua vida está seca, ele é água. Se sua vida está se você tem uma vida faminta, se você não tem nada para comer, então ele é comida para você, ele é pão para você. Deus é o pão da vida, Deus é a água da vida, essa água que jorra e que nunca para. Saibam que as nascentes, elas têm abundância. Não é um litro só de água que dá, não. Dá bastante água e vai caindo. Deus quer dar bastante bênção para você ser bênção a outra pessoa. Saia hoje daqui e leve essa mensagem que você aprendeu a outra pessoa. Por quê? Porque outros precisam também da graça. Quer você receber essa bondade de Deus? Quer você acreditar que Deus é Senhor nos céus e também Ele é Senhor na terra e na sua casa? Então não saia daqui sem ter a clara evidência de que essa bondade o alcançou. Eu quero convidar você nesse momento a orar. Enquanto o irmão estiver orando, aqui a irmã estiver orando, eu quero que você se una a nós em oração e peça ao Senhor: ajuda-me, Senhor. Traga a tua bondade para minha casa. Ajude-me, Senhor, a acreditar que tu és Deus no céu, mas também tu és Deus aqui no meu conflito. Tu és Deus aqui na terra. Tu és Deus também na minha guerra, nos meus problemas aqui. Se levante, Senhor. Traga a sua bondade, seu bálsamo para acalmar o coração daqueles que estão aflitos. Quer você também receber essa bênção? Então ore conosco e peça a graça do Senhor sobre sua vida. Vamos orar.